Um, dois, três e está no ar mais uma edição do Giro de Notícias aqui do Virada Paulista Podcast comigo, Guilherme Campos. Antes da gente repercutir as notícias do dia de hoje, do dia 26 de abril de 2024, eu vou pedir para vocês se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho e acompanhar aqui. Todo dia tem vídeo no canal e de terça e de quinta-feira tem podcast às 7h30, 8 horas da noite aí, sempre tentando trazer conteúdo aqui para vocês. Bom, hoje a gente tem poucas notícias, nada muito impactante, ou tem notícias sobre aquela questão toda do Textor, tem notícias sobre as torcidas, sobre o Corinthians, né? E também sobre o Santos. Essas são as notícias de hoje. São Paulo venceu ontem, né? O Barcelona de Guayaquil com a estreia do Zul meio-dia. E isso vai ficar para um próximo podcast, que vai ser na terça-feira. A gente vai comentar 2 jogos de Zul meio-dia, né? Vai ter aí o jogo também pelo Campeonato Brasileiro. Então, falaremos mais disso no próximo podcast. Bom, bora aqui para a primeira notícia, que eu já vou botar na tela, que é essa do John Textor, né? E aqui, John Textor. John Textor é punido em 45 dias por declaração em Botafogo e Palmeiras. John Textor foi punido pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva em um total de 45 dias e multa de R$100 mil. Em pauta estiveram as declarações do dono da SAF do Botafogo após a derrota para o Palmeiras no Brasileirão do ano passado. O empresário não poderá frequentar estádios nos jogos do Glorioso em casa e como visitante. Ele já cumpriu 28 dias. O que aconteceu? O Textor foi punido com base em 2 artigos em voto por maioria. Em 15 dias e 50 mil, no 258, que fala em assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. E 30 dias e 50 mil pela 243F, ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. O dono da SAF Negro estava no Rio, mas não acompanhou o julgamento pessoalmente. O trâmite foi realizado na sede da STJD. Bom, sobre aquela declaração dele no jogo do Campeonato Brasileiro em que o Palmeiras vira, né? Ali a derrocada para mim do Botafogo e a ascensão do Palmeiras para se tornar aí o tricampeão, o bicampeão brasileiro. Acho que complicado demais essa situação do Textor, né? É um cara que tá falando muito, tá botando a boca no trombone, literalmente, né? E nós já vimos que essa situação vai se arrastar por muito, muito tempo. A Leila e o Casares, eles foram convidados lá a prestar esclarecimentos e eles vão, pelo que saiu nas notícias, eles vão prestar esclarecimentos, porque o Textor, para quem não lembra, ele acusou de ter manipulado, do resultado ter sido manipulado naquele jogo do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e São Paulo, que foi 5-0 para o Palmeiras. Ele afirmou que alguns jogadores do São Paulo teriam recebido dinheiro para entregar o jogo. Não sei. O Cajuru falou que ele que ele não foi só falar do Botafogo e que tem algumas coisas lá que tem sentido, tem nexo. Eu ainda custo acreditar. Eu acho que é mais chororô dele aí, porque perdeu, né, o Campeonato Brasileiro, e eu vi algumas pessoas falando assim, por que ele não investiga o próprio clube dele, né? Porque não é normal um time estar 12 pontos na frente e entregar o campeonato desse jeito. É uma boa, né? Ele poderia levantar se os próprios jogadores dele não tinham algum probleminha lá para poder entregar esse campeonato. Bora para a próxima notícia aqui. Esse deve ser um giro mais rápido do que o normal. Vamos para o Corinthians. Torcidas organizadas vão ao CT do Corinthians e conversam com os jogadores, técnico e direção. Membros de diferentes torcidas organizadas do Corinthians estiveram no CT Joaquim Grava na tarde dessa sexta-feira.
Eles conversaram com os líderes do elenco do Corinthians, o técnico Antônio Oliveira e o presidente Augusto Melo. Recuperado de dengue, o diretor de futebol Rubem Gomes Urbão voltou ao CT nesta sexta-feira, mas não estava no local no momento da reunião. E aqui os torcedores do Corinthians, né? Essa aqui é uma reunião, ela é praticamente trimestral, né? Acho que faz uns 3 anos que ela acontece a cada 3 meses, porque o Corinthians não consegue sair desse limbo, né? É uma coisa até triste pro torcedor corintiano, porque toda hora tá tendo essas cenas aqui, porque o Corinthians, desde aquela final de Copa do Brasil com o Vitor Pereira, não vem se encontrando. No encontro, os torcedores transmitiram apoio aos atletas em meio à crise vivida pela equipe, que não vence há 4 partidas e nem sequer fez gol no Brasileirão. Na quinta, líderes das organizadas já tinham se reunido no Parque São Jorge com o presidente Augusto Melo e o superintendente de marketing Sérgio Moura, para pedir esclarecimentos sobre a administração alvinegra. O time volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Fluminense, às 16 horas, no Brasília, na Neoquímica Arena, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estão pedindo aí. Pedindo aquelas coisas de sempre, né? Pedindo raça, pedindo vontade, e tarará, tarará. Tem que ter essa cobrança da torcida, claro que sem violência, sem pichação como teve na quarta-feira, sem crimes, né? É bom. Acho que essa cobrança ela ajuda em alguns momentos, em outros não faz muita diferença. A gente vê um paralelo aqui com o outro alvinegro que cobrimos, era cobrança toda semana e o time não mudou nada e caiu para a Série B. Eu acho que o Corinthians tem que ficar esperto nesse quesito aí, porque olha o que temos aqui, mais uma matéria do Globo Esporte e é sobre o Corinthians também, né? Tem a ver com isso. Corinthians tem, em 2024, o pior aproveitamento do século após 20 jogos. Veja os números e compare. A equipe conquistou apenas 41,67% dos pontos disputados até aqui nessa temporada. Faz tempo que o Corinthians atravessa uma fase difícil, tendo de lidar com maus resultados e uma falta de títulos no futebol masculino que já dura 5 anos. Porém, o que era ruim piorou neste início de 2024. Após 20 jogos disputados, a equipe tem seu aproveitamento mais baixo no século. Com 7 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, o Corinthians conquistou apenas 41,67% dos pontos disputados até agora, a pior marca nos anos 2000. O levantamento é da equipe do espião estatístico do GE. Até então, o aproveitamento mais baixo nesse século era o de 2004, quando a equipe venceu 43,33% dos pontos após 20 jogos. Já o melhor desempenho foi em 2015, o ano em que, sob o comando de Tite, o Timão foi ex-campeão brasileiro. Confira a tabela abaixo. 2004? Foi aqui o 2004? Eu tô vendo 2014. Pior aproveitamento aí. Segundo pior, né? 2020 também tá no pódio, né? Complicada. O melhor aproveitamento foi 2015, 86,67. Que é bizarro, tá? Agora, isso aqui também é bizarro. 41,67, a bizarrice da tristeza. Aqui, aspas do Fabinho Soldado, né? Vou ler aqui para vocês. O que nós vamos fazer é continuar trabalhando. É esse grupo que vai tirar a gente dessa situação. Se esforçar ainda mais no dia a dia, esse grupo tem feito melhor. Mas não está sendo suficiente. Então é continuar o trabalho, entendendo a grandeza do clube. Ninguém está satisfeito com os resultados, mas estamos aqui também para poder falar, dar o recado ao nosso torcedor. Nós vamos continuar a trabalhar. Vamos continuar a cobrar. Se eles estão dando o melhor deles aqui, a situação tende a ficar pior, viu, torcedor corintiano? É difícil. Se esse é o melhor desses jogadores, se é o melhor do Corinthians, o pior aproveitamento do século, eu acho que é complicado. É assim, sei que tá cedo. Quarta rodada agora vai se iniciar. Mas quanto antes a gente bater essa tecla que é melhor.
não tem condições. O Corinthians, se continuar nessa caminhada, ele vai repetir os mesmos passos que o Santos fez em 3 anos. Talvez antes. Porque hoje, para mim, o Corinthians, ele briga ali naquela parte de baixo. Acho que para a maioria dos analistas aí, eu sei que é difícil por torcedor ouvir isso, é muito difícil. Eu sei como é que é, porque eu passei isso ano passado com o meu time. É muito difícil. Mas a gente tem que falar o que está acontecendo. Não dá pra gente falar, pô, o Corinthians campeão de muita coisa, tá campeão brasileiro aí, bicampeão mundial. Não, é esse Corinthians que entra em campo. É a camisa, é a história do clube, mas a história não entra em campo. Aqueles jogadores que conquistaram o Mundial, o Cássio entra em campo, mas não é o mesmo Cássio de 2012. E a gente vê isso e tá caindo muita culpa em cima dele, e ele tá sofrendo com isso, né? Então, assim, são apenas 3 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, uma derrota em que deixa a moral da equipe lá embaixo na Argentina pela Sul-Americana, com o time reserva do Argentino Júnior, com aquela pataquada do Raul Gustavo e também com a falha do Cássio. Isso é um ponto que puxa um pouco para baixo a moral do elenco. E se não vencer o Fluminense, eu acho que tem que levantar um alerta ali. Porque nós estamos falando, 3 jogos sem campeonato, mas se a gente for voltar a 2021, o Grêmio era uma situação até melhor que a do Corinthians aí, não tinha problemas de dívidas, tinha um elenco melhor e caiu, né? Por conta disso. Primeira rodada, não sei o que, daqui a pouco recupera. E não recuperou. Não recuperou. São 3 rodadas. Mais 3 resultados que não vem a vitória, são 6 jogos sem vencer. Aí a situação fica delicada. É aquilo, time grande fica muito tempo na zona, é difícil de sair. Acabei de dar o exemplo do Grêmio. O Santos. O Santos caiu por incompetência dele, né? Porque os outros times não ajudaram até um pouco o Santos. Porque o Santos não se ajudou. Então o Corinthians precisa disso, porque o Corinthians precisa se ajudar. E agora, já que a gente falou do Santos, vamos para uma notícia do Santos aqui. Em busca de amistosos, Santos pode enfrentar o Boca Juniors na Bombonera em junho ou julho. Ao saber do interesse do Peixe, a empresa faz proposta aos clubes para jogo em Buenos Aires. Por ter apenas a Série B até o fim do ano com o calendário oficial, o Santos foi ao mercado em busca de amistosos internacionais para divulgar a marca do Peixe no exterior. Nesse contexto, existe a possibilidade de o time enfrentar o Boca Juniors na Bombonera em Buenos Aires, na Argentina. Ao saber da procura do Santos por jogos desse tipo, a Prointer, empresa argentina de eventos, fez uma primeira proposta ao Peixe para duelar com Boca em data a ser definida. Inicialmente o jogo seria disputado entre os dias 26 de junho e 3 de julho. A intenção da diretoria do time da Vila Belmiro é lançar a força máxima para esse possível amistoso, pelo qual o Peixe quer receber uma compensação financeira. A negociação será feita em dólares. Além disso, a empresa promotora do evento pagaria todos os custos da delegação santista com translado e hospedagem em Buenos Aires, na Argentina. A negociação entre Santos e Boca e a empresa deve seguir nas próximas semanas. Os envolvidos querem encontrar uma data entre os dias citados acima, que não tenha jogos da Série B ou do Campeonato Argentino. Santos e Boca Juniors decidiram 2 finais de Conmebol Libertadores na história, uma em 63, vencida pelo Peixe de Pelé, e outra em 2003, conquistada pelo time argentino. Triste, né? Mas foi verdade. E também tem a semifinal, né, de 2020, que foi disputada em 2021, em que o Santos atropelou o Boca na Vila Belmiro e foi para a final para enfrentar o Palmeiras e deu tudo errado. Mas eu acho legal, eu acho interessante. O Santos está numa temporada que encarece de jogos importantes, tipo jogos realmente de mata-mata, não vai ter, só tem uma competição, são poucos jogos, vai ter bastante tempo para descansar e eu acho interessante trazer isso aí. Vai ter uma pausa também na Copa América, né? Então pode ser que esse amistoso ocorra lá, o Santos vai perder acho que 2 jogadores aí para a disputa da Copa América, o Otero e o Rincon.
Mas eu acho que é interessante, pode ser uma boa saída aí para o Santos fazer esse amistoso contra o Boca. São duas equipes históricas, equipes que podem fazer também uma homenagem envolvendo Maradona e Pelé, que também pode gerar outras formas de atrair o público também, né? O confronto da equipe de dois camisa 10 icônicos do futebol mundial. Dois caras que eram rivais, entre aspas, que eles não são da mesma época, mas eram também amigos, mas que muita gente discutia, né? O argentino gosta muito do Maradona e o brasileiro gosta muito do Pelé. Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Aí eu espero que tenha sido útil. Não foram notícias tão relevantes como mudar o mundo do futebol, mas são coisas que é bom a gente falar, né? O negócio do John Textor, a torcida do Corinthians, o Santos tentando um amistoso. E é isso. Se inscreva no canal, deixa o like aqui, comente, compartilhe com aquele seu amigo e siga nossas redes sociais, @viradapodcast. Tamo junto e falou.